Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Já deram uma despertada, né? Já podemos falar sobre arquitetura limpa hoje? Quem aqui trabalha com dev e está empolgado com o tema? Bacana. É isso aí. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o André Baltieri. O pessoal me conhece como Balta, né? Por conta do site balta.io, que é o meu site onde eu coloco os cursos, né? Uma plataforma de cursos que eu tenho aí já desde 2016, mais ou menos. Eu sou Microsoft MVP, 12 anos consecutivos aí como Microsoft MVP, é um título que a Microsoft dá para os profissionais que têm mais engajamento dentro da comunidade, né? Que tocam comunidades. Eu trabalho com comunidade técnica desde 2007, né? Então, um bom tempo já. Entreguei minha idade aqui. Estou aí com mais de 20 na área de TI já, trabalhando com programação. Já trabalhei em IBM, empresas grandes, né? Lá dentro da IBM com Johnson, Shell, outros projetos. Já trabalhei também em startups, né? Empresas pequenas. Então, tive uma boa oportunidade aí de passar por consultoria, né? Sair para campo, que o pessoal fala, né? Que é atender diversas empresas. Então, desde pequenas a grandes empresas. Eu também já trabalhei presencialmente nos Estados Unidos, depois no Brasil remoto para lá. E tenho contribuições diretas para o .NET, inclusive tem um pacote com 2 milhões de downloads ou mais. E trabalhei também com RH, tá? Então, 2017, 2018, eu fui head de pessoas. Depois, né, continuei com essa parte assim de RH, que é uma parte que está muito ligada ao ensino, né, educação, que é o que eu faço hoje. Em 2022, eu recebi o título de RH Tech Disruptor pela DIO, Digital Innovation One. Tá? E hoje a gente tem mais de 70 mil alunos no site, lá no Balta. Então, muito feliz em poder ensinar a todos vocês, tá bom? Um pouco que eu conheço, um pouco que eu aprendi com a comunidade, trazer para cá. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre arquitetura limpa. Deixa eu colocar meu stopwatch aqui para controlar meu tempo, tá? Quem aqui já conhece o termo arquitetura limpa? Caramba, quanta gente! Então vai ser legal, hein? Beleza, tá? Eu gosto bastante desse tema. É um tema que originou muito da minha carreira aqui, né? Eu trabalhei muito com Domain Driven Design, alguns conceitos mais avançados. Há alguns anos eu estou focando mais no básico, porque eu entendo que a gente precisa formar o básico também, tá? Mas esse é um tema que eu gosto bastante e que hoje eu queria compartilhar com vocês algumas visões que eu tenho de arquitetura limpa, tá? O que forma um projeto com arquitetura limpa, tá? E principalmente o que é e o que não é arquitetura limpa, para vocês saírem um pouco às vezes da paranoia, né? Vou mostrar um projeto que eu estou trabalhando atualmente. É um projeto bem grande, tem vários pontos dentro dele ali. E eu vou mostrar para vocês que não tem uma bala de prata, assim, vocês vão mesclar várias coisas aí. O importante é vocês entenderem alguns pontos de arquitetura que não estão nem ligados com a arquitetura limpa, às vezes, mas que vão trazer para o seu projeto uma boa visão. Só conceituando, a arquitetura limpa é um sistema organizado em camadas concêntricas, tá? Então, tudo apontando para o centro ali dela, cada um com responsabilidade específica que mantém lógica de negócio independente de detalhes técnicos, tá? Uma explicação mais formal, não vou falar nada formal com vocês aqui, mas basicamente o que a gente quer? Reaproveitar a regra de negócio. Concordam? Tá? Então, esse é o ponto principal da arquitetura de software. Antes a gente tinha um modelo onde a gente tinha regras de negócio no banco, né? Depois as coisas foram mudando, foram crescendo. Hoje a gente tem uma descentralização do banco, uma centralização de regras de negócio em um pedaço ou múltiplos pedaços, né? Depende se você trabalha com microserviços, com monolitos, coisas do tipo. Tá? Então, essa é a ideia principal, é a gente criar uma regra de negócio, aplicar uma regra de negócio, testar ela e reutilizar ela. Tá? Eu vou dar o primeiro insight para vocês aqui. Qualquer arquitetura que vocês trabalharem, independente da arquitetura que vocês estão fazendo hoje, se você não tem teste de unidade, sua arquitetura não vale nada. Nada, tá? Porque o teste é o que guia a arquitetura. Eu atendo diversos clientes com consultoria, né? Hoje são clientes que são antigos, aí eu não pego mais clientes novos. Mas assim, já peguei vários casos, pessoal. Cliente que não pode vender mais porque o software tem tanto bug que quando ele vende mais, ele tem que contratar mais gente para dar mais manutenção, ele tem que aumentar o time de suporte. É nesse nível que acontece. Isso por quê? Porque você cobra o pé e descobre a cabeça. Você está às cegas na arquitetura.
Você mexe num lugar, você desmonta outro lugar, é o cubo de Rubik lá, o cubo mágico, né? Você monta um lado, você desmonta o outro, porque você simplesmente não sabe o que está fazendo, você não tem teste, você não tem cobertura de nada, tá? Então, sempre que eu vou analisar um projeto, e quem é empreendedor aqui que vai analisar uma empresa para fazer um M&A, aquisição, qualquer coisa, analisa sempre a quantidade de testes que tem, time de suporte. Então, tem lá uma empresa com software de um tamanho médio, tem que ter 500 pessoas para gerenciar esse software, é muita gente, tá? O gasto de mão de obra é muito grande, ela não é escalável, não é sustentável. A gente quer mitigar isso com a arquitetura de software. A arquitetura é para isso, é para a gente criar algo escalável. Quando a gente fala em escalável, você pensa assim, putz, vai rodar no Azure, eu vou subir mais máquinas e ele vai funcionar. Teoricamente, sim. Só que, imagina só, uma Black Friday, que nem a nossa que rolou. Entraram 1.000 novos alunos, cara. Uma quantidade enorme de requisições na Black Friday. Imagina eu ter que subir 500 máquinas a mais. Isso não é escalar, entendeu? Isso é se suicidar, é você gastar muito mais com infraestrutura. Ou ter que ter um time muito maior para manter. Entraram 1.000 novos alunos, agora eu tenho que dobrar a capacidade do time. Eu vou aumentar, vou dobrar meu headcount, vou dobrar minha folha de pagamento. Ou seja, é inviável, tá? E o meu software que é o problema. Tá? Então, isso que a gente vai querer mitigar aqui hoje. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai concentrar a regra de negócio aqui, no domínio da aplicação. Por quê? Tá? Porque aqui é fácil de testar. Aqui é um código puro, C# lá que você escreve. E TypeScript, mesma coisa. E Java, mesma coisa. Tá? Não difere de linguagem, de tecnologia aqui. Então, o que eu faço? Eu concentro o meu código aqui, eu testo bem esse código aqui, e aí, dali para cima, eu só vou adaptando o que precisa. Então, olha que legal. Se eu tenho uma outra camada aqui em cima dessa camada, desse núcleo aqui das regras de negócio, que ela faz a orquestração. Ela pega a requisição que vem daqui, usa minhas regras de negócio, tá? E depois com essa informação ela decide se ela volta para a tela, se ela salva no banco, se ela faz alguma outra coisa. Tá? Então, essa é a função da camada de aplicação, é fazer essa orquestração. E aí, em cima dela, a gente tem duas camadas, apresentação e infraestrutura, que elas compartilham a mesma camada ali, tá? Onde a apresentação é a entrada, né, o input dos dados, o usuário mandar um JSON lá, apertar um botão na tela, e infraestrutura, basicamente, ali, comunicação com outros serviços, persistir essas informações no banco. Tá? Eu coloquei aqui o conceito de Commands and Queries. Alguém trabalha com CQS, CQRS? Já ouviram falar? Tá? Mas, assim, é basicamente entrada e consulta. Tá? Então, comandos são para persistência de dados, você inserir essas informações, e queries são as leituras. Né? Então, você vai precisar, eventualmente, fazer leitura. E leitura, sim, leitura também tem regra de negócio. Um exemplo disso é uma leitura de um salário, que você não pode... Leitura das informações de um funcionário, por isso você não pode exibir o salário para quem está vendo. Né? Então, dependendo do perfil de quem está acessando as informações do funcionário, não pode ver o salário. Então, é uma regra de leitura. Tá? Na parte de apresentação, a gente tem os endpoints da nossa API, injeção de dependência, e na parte de infraestrutura, a gente tem banco de dados e serviços externos. Né? Vai consultar um CEP lá, vou salvar isso aqui numa fila, né? Vou persistir essas informações no banco e por aí vai. Tá? Isso é um macro aqui dessa arquitetura. Tá? Parece complexo, mas, na verdade, é uma ideia relativamente brilhante aí, que a gente tem uma evolução. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor, tá? Quando a gente fala de domínio, eu estou falando principalmente de entidades. Tá? Quem aqui já tem um conceito mapeado de entidade? Conhece uma entidade. Tá? Uma entidade, basicamente, é algo que vai ser persistido, é algo que tem uma longa duração. Um cliente, um produto, um pedido. Tá? Não é uma regra, mas assim, se tem um ID ali, é uma tendência a ser uma entidade. Tá? Não confundam com outros tipos de entidade. A gente tem aqui os objetos de valor, né, os Value Objects, que compõem as entidades. Vou mostrar isso um pouco na prática para vocês. Já. Na prática não, vão ser imagens, né, mas que eu estou sem o computador, mas vocês vão compreender um pouco mais. Tá? A gente tem as exceções, né, exceptions aí, tem eventos, tá? Porque eu vou mostrar para vocês uma divisão aqui, né, como que acontecem essas divisões aqui e como que um módulo trabalha contra o módulo, porque afinal, imagina você codar um RP, cara. O RP é um negócio sinistro para você codar. É muita coisa para você fazer. Você não vai conseguir fazer num projeto só, você vai ter que segmentar em vários projetos. Como que você faz a comunicação desses itens? Através de eventos. Tá? Serviços de domínio, né, que é quando uma regra de negócio, um cálculo de ICMS. Aonde fica um cálculo de ICMS?
Fica dentro do produto? Não, porque ele pode ser um serviço também. Fica dentro do serviço? Não, porque ele pode ser um produto. Ele está presente aonde? Então, ele está simplesmente separado, às vezes. Então, esse é um serviço de domínio, por exemplo. Né? Enumeradores, tá? Definição dos repositórios, aqui, não a implementação. Tá? Por aí vai. Na parte da aplicação, a gente tem os use cases, tá? Esses são os mais famosos, que são as ações. Por exemplo, cadastrar cliente, criar pedido, verificar conta, restaurar senha. Tá? Então, são os casos de uso que a gente chama aqui. Tá? Que são essas interações que a gente tem. Tá bom? A gente tem os serviços de aplicação, né? Que vão orquestrar tudo ali. A gente tem os comandos, as consultas, né? Serviço de extensão. Opa, perdão. Vou voltar aqui, passei rápido demais, tá? Serviços externos, né? Serviços que vão se comunicar ali com correio, com qualquer outro serviço que você precise fazer, tá? E por fim a gente tem a parte da apresentação aqui, né? Onde a gente vai ter os nossos endpoints da API, os serviços, né? Injeção de dependência. E se você quiser usar um protocolo gRPC, GraphQL, né? O próprio ASP.NET fica aqui, né? Uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Fica aqui nessa camada, middlewares, né? Exceptions aqui também a gente tem, tá? E por fim aqui a gente tem a nossa camada de infraestrutura, que vai ficar a parte do banco de dados, né? O acesso a dados, a parte de HTTP client, serviços externos, provedor de identidade, né? Se usar um identity server, alguma coisa, cloud storage, armazenamento de arquivos, tá? E-mail, né? Envio de e-mail, que é uma coisa que a gente faz bastante também, message broker, né? Quem trabalha com mensageria aí, tá? Beleza. Fundamento para mensageria esse cara aqui, tá? Implementações do repositório, tá? Chato pra caramba, né? Beleza. Por que isso daqui é importante? Por que é importante a gente ter essa visão inicial antes da gente ir para o código, tá? Porque uma vez que você entenda esses princípios, independe da sua implementação, tá? O pessoal chega muito para mim e fala assim, Balta, mas como que você implementa tal coisa? Eu falo assim, cara, whatever. Não importa muito como você implementa. O importante é o que você quer fazer. No meu sistema... Beleza, então tá bom. Então, se no seu sistema funciona assim, você está com baixo custo, com alta manutenção, baixo acoplamento, escalabilidade, você está conseguindo manter, então, beleza, cara, você está no caminho certo. Tá? Qual arquitetura que eu uso no Balta? Nenhuma. Eu uso uma misto, assim, ó, de várias arquiteturas, tá? Não é bagunça, tá? Mas não é um negócio que eu sigo by the book assim também. Tá bom? Para isso, né, para isso tudo funcionar aqui, além dos testes, tá? Eu não vou comentar mais sobre testes aqui, porque eu podia vir aqui falar um dia com vocês só sobre testes, tá? De tão importante que é o assunto. Tá? Então vamos bater a régua aqui e falar assim, cara, isso aqui já entendemos, tá? Mas assim, para que tudo funcione na arquitetura, não só na arquitetura limpa, vocês têm que seguir uma coisa só: fluxo de dependência, tá? Esse é o ponto mais importante de uma arquitetura, tá? O núcleo do sistema ele tem que estar protegido. Ou seja, o verdinho lá, o domínio, né? Vocês repararam naquela cor lá no domínio? Aquele é o cara que tem que mais estar protegido, porque é ali que estão as regras de negócio, tá? Ali ele tem que estar livre de dependência, ele tem que estar testado, muito bem testado, porque se você precisar refazer o resto todo, vai ser bem mais simples do que você precisar alterar alguma coisa no núcleo. E o núcleo impacta todo o resto, tá? E aí a gente tem uma regra chamada de regra do fluxo de dependência, que é a regra que diz que toda dependência ela vem sempre de fora para dentro. Não é um círculo? A gente não tem um domínio no centro. A dependência ela só pode ocorrer de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Tá? Deixa eu chegar na imagem aqui que vocês vão ver melhor. Tá? Então, se eu tenho essa representação aqui, a minha dependência ela vai ser sempre assim. Tá? Ou seja, o que isso daqui significa? Que eu posso, no meu domínio, tá? Eu não vou ter dependência de ninguém. Na minha aplicação, eu posso depender do meu domínio. Na minha apresentação, eu posso depender da minha aplicação. Na minha infraestrutura, eu posso depender da aplicação e do meu domínio. Tá? Então, de fora, eu posso depender de tudo. Não tem problema nenhum. Eu posso referenciar o projeto, para quem trabalha com .NET aí. Tá? Mas quem está no núcleo, quem está ali dentro, não pode referenciar nada. Tá? Por quê? E aí? Vocês já ouviram falar para manter o domínio limpo? Quem já ouviu falar esse termo aí? Mantenha o domínio limpo. Né?
Outro dia eu estava numa discussão lá com os alunos, eles falaram assim, Walter, tem que manter o domínio limpo e tal. E eu perguntei, fiz uma simples pergunta, mas por quê? Por que manter o domínio limpo? Qual que é a vantagem de manter esse cara aqui sem dependência externa? Tá? Vamos supor que aqui, tá, no coração do meu sistema, aqui no projeto principal, eu quero trabalhar com um banco de dados, quero fazer um acesso a dados. E eu quero trazer o Entity Framework, eu quero trabalhar com o Entity Framework aqui. Aí eu vim aqui no meu domínio, tá? Erroneamente, e adicionei a referência para o Entity Framework. Eu referenciei esse projeto. Tá? No .NET e no Java, né, e várias outras linguagens, toda vez que a gente adiciona uma referência, a gente traz as DLLs desse projeto junto. Ponto. Tá? Então, a gente veio aqui e trouxe essa dependência. Aqui para frente, esse domínio aqui, esse projeto, ele está dependente do Entity Framework. Ou seja, todos os próximos projetos que forem consumir esse núcleo aqui, esse domínio, vão obrigatoriamente precisar referenciar também o Entity Framework. Tudo bem? Dependendo do projeto, tudo bem. Agora eu vou dar um outro cenário. A gente chegou lá na parte da apresentação, tá? E aqui eu estou usando o Blazor WebAssembly. Quem já trabalhou com Blazor aqui? Tá? Com WebAssembly. Bacana. Pouca gente, mas é esperado, tá? O Blazor é uma tecnologia da Microsoft, uma stack da Microsoft para construir front-ends com o WebAssembly. O WebAssembly ele roda no browser, ele não roda no servidor. Tá? Então, significa que a minha apresentação aqui, ela em .NET, ela vai rodar no browser. Tá? E agora, já que eu tenho o código C# no front-end e no back-end, o que é mais legal eu fazer? O que é mais sucinto eu fazer aqui nessa parte? Eu usar a regra de negócio que eu já escrevi aqui no meu front-end, concorda? Se eu preciso calcular o ICMS lá no front-end, eu não vou reescrever isso aqui, porque afinal é C#. Tá? O que eu vou fazer? Na minha apresentação, vou referenciar o domínio. Só que agora, como o domínio ele tem a referência do Entity Framework, o que vai acontecer? Eu vou levar essa referência lá do Entity Framework lá para a tela. Tá? Na melhor das hipóteses, isso só vai pesar meu front-end, vai trazer uns megas a mais para o meu front-end, o que já é terrível. Tá? Mas na pior das hipóteses, eu vou levar informações de banco de dados lá para a tela. E para a tela significa dentro do browser do cliente. Tá? Então, baseado em fatos reais, às vezes vai até a connection string junto. Então, o cliente estava rodando o projeto, algumas vezes ali, com a connection string dentro do browser dele. A sorte é que o cliente não sabia ver a connection string ali, era ambiente interno, mas senão teria exposto a connection string do banco de produção. Tá? Então, olha que legal, uma simples dependência. Tá? Então, o que a gente entende aqui? Que tudo que é feito no domínio tem que ficar no domínio. Tá? E aqui é o melhor lugar para você fazer, já que é livre de dependências, é o melhor lugar para você fazer o seu código e para você testar seu código. Tá? Uma coisa que acontece muito no dia a dia é refatoração de código, concordam? Que não chega lá na segunda, prontinho para trabalhar, de repente o chefe chega e fala assim, viu, tem que mudar um negócio. Fala, putz. E aí tem que mudar um monte de coisa que aconteceu. Porque o negócio é assim, gente, o negócio é orgânico. A tecnologia é um meio para a gente atingir um fim. Tá? Então a gente sempre vai trabalhar, independente da empresa que você passa, vai ter mudança, o escopo vai ser mudado, porque as coisas vão se adaptando para o mercado e quem dita a regra é o mercado. Tá? Então o que a gente tem que ter? Um domínio bem modelado para a gente poder reagir a essas mudanças mais rápido. Tá? Então, poxa, estão começando agora a fazer tal coisa ali na internet. Precisamos implementar. Chegou a IA. Nossa, precisamos colocar o ChatGPT integrado no nosso sistema. Tá, vamos fazer um projeto aqui, chefe. 6 meses para colocar. Cara, 6 meses para integrar o GPT no nosso software? Por quê? Porque é uma bagunça. Ixi, a gente não tem nada organizado, não tem nada... não tem a divisão aqui de serviço externo. Né? Não tem uma camada para consumir serviço externo. Ou então colocou lá o GPT, depois, cara, o GPT está muito caro, a gente vai ter que trocar pelo Gemini. Putz, mas para trocar para o Gemini é uns 3 meses de trabalho e a gente nem sabe onde que vai quebrar. Entendeu? Então, com essas divisões, a gente consegue ter esse feeling muito mais rápido, a gente consegue atender essas demandas muito mais rápido. E com domínio, principalmente, muito bem feito, eu estou batendo muito na tecla do domínio, gente, porque ele é a peça fundamental aqui de tudo. Tá? Com isso aqui eu consigo executar testes muito mais rápido. Então, por exemplo, eu estou escrevendo lá, isso é caso real, estou escrevendo lá a parte de cadastro, a parte de criação de conta, que é uma parte super importante de qualquer sistema. De repente, eu estou ali, eu falei assim, cara, mas e se o usuário estiver bloqueado no sistema?
Pois é, tenho que testar se o usuário está bloqueado no sistema. Só que eu não tenho um campo para saber se o usuário está bloqueado no sistema. Tá? Como eu estou no domínio, é só eu criar uma propriedade. Pronto. Aí eu consigo executar o teste e, né, fazer minha validação aqui. Agora, se eu estou lá na interface e pego esse caso que eu não mapeei aqui no domínio, o que acontece? Eu tenho que criar um botão na tela, né, primeiro, para saber se o usuário está bloqueado ou não, ou criar uma ação ali na tela. Depois eu tenho que passar essa para o fluxo de aplicação aqui. Depois eu tenho que validar com a infraestrutura, para validar no banco. Depois eu tenho que chegar no domínio. Então, são 4, 5 lugares que eu tenho que passar antes para fazer uma simples alteração. Então, tudo que a gente faz durante a fase de modelagem, ela é muito mais fácil a gente reagir à mudança e muito mais fácil da gente executar testes de unidade. Tá? Aqui eu não tenho acesso a banco de dados. Tá? E um bom teste de unidade não pode depender de banco de dados. Não pode depender de serviços externos. Tem que executar rápido, tem que executar de uma forma simples e tranquila. Tá? Então, por isso, esse é um ponto principal do sistema. É o lugar que vocês mais têm que passar tempo codando. Tá? Então, se você está passando mais tempo em application, em infraestrutura, tá? Provavelmente tem algum detalhe de modelagem aí que você precisa curar. Tá? Vamos dar uma olhada em código para a gente entender um pouco melhor esse cara aqui. Tá? Esse é um projeto que atualmente estou trabalhando. Tá? Aqui eu tenho uma estrutura dele, então ele está começando agora, né, um projeto agora. Então são 27 projetos por enquanto, vão ter mais. Né? A expectativa é que cada um desses contextos aqui tenham 6 projetos. Tá? Eu já vou explicar o porquê desses caras aqui. E, principalmente, a coisa mais importante, tá? Esse projeto não é o projeto da empresa de vocês. Então, o projeto da empresa de vocês não tem que ser igual a esse. Tá? Então, você tem que levar o caso para cada cenário. Não é porque a Netflix usa que você tem que usar dentro. Então, tá? A arquitetura é um negócio assim, você não vai fazer um teatro dentro da sua casa, então você não precisa da acústica que esse anfiteatro tem. Tá? Beleza? Mas assim, só para a gente ter uma noção, pensa num projeto. Ó. Esse aqui é a estruturação de um projeto. Todos esses daqui que vocês estão vendo com o final context aqui, são contextos, são pedacinhos do software ali que já estão quebrados, já estão divididos. Então, o primeiro passo que eu sempre faço é calma, tá? O que você quer fazer? Eu quero construir um RP. Tá, beleza, ponto. Vamos lá. Explica para mim o que é o principal do RP. Por onde você quer começar? Quero começar, o usuário tem que se cadastrar. Beleza, o usuário tem que se cadastrar. Vamos criar um contexto de conta? Tá? Então, depende se você... Aqui o cliente está usando um contexto de conta interno, às vezes usa um Identity Access Management, alguma coisa externa, mas não tem problema. Vai começar por aqui? Vai. Então, vamos focar nesse cara primeiro. Vamos desenhar esse cara aqui, tá? Porque senão é muita informação, é aquele colosso de informação e você não consegue sair do lugar, entendeu? Então, tenho sim um overview, tá? Então, precisa de um overview de tudo que o sistema quer fazer. Normalmente, faço uma reunião e eu deixo falar. Cara, abre seu coração, fala tudo que você tem vontade, anota, faz um backlog, faz tudo que você tem vontade. Agora, o que a gente vai trazer para o MVP? Que é o que você precisa para colocar esse software em produção? Preciso disso, disso, disso. Então, beleza. Normalmente vai ser 2 ou 3 partes do software só. Vocês até se espantam com o tanto de coisa que não precisa inicialmente num software. Tá? Não é que não vai fazer, não precisa inicialmente. Tá? E aí eu segmento esses caras aqui. A gente faz recortes desses itens que são chamados de Boundary Contexts no Domain Driven Design. Tá? Então a arquitetura limpa, você está falando de Domain Driven Design? Sim, porque casa muito bem. Tá? É um conceito que casa muito bem. Então, o Domain Driven Design é, de fato, você focar no domínio do seu software. Você focar em ter essa modelagem mais rica, tá? E você conseguir atender essas demandas através dessas modelagens. Então, olha que legal. A gente começou aqui, fez o contexto, já começou a integração com o marketing, né? Na fase que eu peguei esse projeto aqui. Tá? Então, a gente já tem contexto estruturado. Se a gente olhar mais adentro esse contexto de context aqui, Account Context, a gente tem 6 projetos dentro dele. A gente tem exatamente os projetos lá de infraestrutura fora a apresentação, porque a gente não está usando microserviços aqui, a gente tem uma API só externa. Se você vai começar um projeto hoje, não comece com microserviços, mesmo que você saiba que ele vai ser microserviços um dia. Não começa. Começa com monolito, faz deployment automatizado, processo CI/CD, depois você migra para microserviços. Tá? A não ser que você já tenha experiência de microserviços dentro da empresa. Se você não tem, é a dica que eu dou, porque acaba ficando mais complexo. Tem 3 projetos aqui. O nosso domínio principal, o nosso application e o nosso infrastructure. Tá? Então, são 3 projetos que a gente tem aqui, seguindo a mesma convenção lá.
Para cada um deles, eu tenho um projeto de teste separado. Tá? Então, também teste de forma separada. Ah, mas você testa infraestrutura? Testo. Você testa application? Testo. Você testa o domínio? Com certeza. Tá? Mínimo do mínimo para teste, o nosso contexto aqui, o nosso domínio. Tá? Esse é o mínimo do mínimo, mas recomendo que teste o máximo possível, principalmente a parte de conta, né, que é a criação. Imagina o usuário chega no seu site para criar uma conta, dá erro. Né? Já é ruim aí. Tá? Dentro do projeto em si, né, do projeto de domínio, eu tenho a seguinte estruturação. Eu tenho minhas entidades, meus enumeradores, erros, né, possíveis erros que acontecem ali, a definição dos repositórios, não a implementação, porque eu não posso ter dependência. Né? Eu uso um princípio chamado Dependency Inversion Principle. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, bastante coisa, mas realmente é um pouco mais complexo mesmo. Tá? E eu tenho os Value Objects, que eu vou mostrar já já. Mas a máxima aqui é o quê? Se a gente olhar, o que eu fiz com um sistema extremamente complexo? Eu separei ele em 26 subprojetos. Beleza? Desses 26 subprojetos, eu peguei a parte de contas. E a parte de contas, ela só tem isso aqui dentro dela. Tá fácil de entender? Você acha que é fácil de dar manutenção num projetinho desse? Por quê? Porque é um pedaço pequeno. Tá? É fácil de dar manutenção, é fácil de entender. Se eu precisar jogar fora esse cara aqui, ficou uma porcaria. Se precisar jogar fora e criar de novo, quanto tempo vocês acham que eu levo para criar um projetinho desse tamanho aqui? Com 2, 3 entidades aqui dentro. Você entendeu? Então, às vezes, é uma semaninha, uma sprint de trabalho, meia sprint aí, dependendo da empresa que você trabalha, você consegue jogar fora e criar um cara desse novo. Tá? Então, isso basicamente que a gente precisa pensar nessa parte de estruturação do projeto. Tá? Em relação a entidades, né, que é um outro ponto que eu particularmente gosto bastante, e eu não julgo quem usa entidades anêmicas, mas acho que é uma abordagem diferente. Eu, particularmente, prefiro uma modelagem mais rica de entidade. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma das entidades desse contexto, onde eu tenho aqui consultores, eu tenho os Factory Methods, né, que é um padrão que a gente aplica aqui por conta dos Domain Events, vou falar já para vocês. A gente tem métodos públicos, métodos privados, mas se você vê essa entidade aqui, é um objetão, vai ficar uma classe que vai ficar um pouco maior zona mesmo. Né? Eu também aplico aqui nela alguns recursos sealed, né, manter ela selada, sem privá-la de extensões. Tá? E eu marco ela aqui como uma entidade, então essa classe aqui é uma entidade a partir de agora, e ela também é um agregado raiz, então é ela que vai ser persistida no banco ali. Tá? Então eu prefiro manter as entidades assim. O legal disso é que se a gente olhar essa entidade, as propriedades dela, que é o que mais importa aqui para a gente, tá? A gente vai notar que não tem quase tipo primitivo aqui. Tá? Não tem quase int, quase string. Então tem um ou dois aqui que provavelmente vão ser refatorados daqui uns dias já. Tá? Um outro detalhe importante é que o software ele é sempre vivo. Tá? Então às vezes a gente coloca ali tipo o profile URL, né? Que é o profile image URL. A gente provavelmente vai refatorar isso aqui para virar um image, né, uma imagem do perfil do usuário. E como a gente tem teste de unidade em todo lugar, não importa. Isso aqui a gente consegue fazer essa alteração, né, de uma forma muito tranquila. Mas se a gente olhar aqui, tem o nome composto, tem e-mail, tem confirmação de código de e-mail, reset password. Todos os itens são o quê? São objetos. Tá? Então, quando a gente tem muita string, muito int, a gente cai para um lado chamado de obsessão primitiva. Tá? Primitive obsession. Então, é uma característica que às vezes a gente tem quando a gente sai lá do MER, da modelagem entidade relacionamento de banco, né, que a gente faz tudo com objetos primitivos e não com objetos de valor, tá, que é o mais legal. Por quê? Tá? Se a gente via no objeto de valor, esse daqui é o e-mail. Tá? Então, ao invés de usar uma string como e-mail, eu crio um objeto e-mail que ele se auto-valida e olha a quantidade de coisas que tem dentro dele aqui. Então, ele já tem dentro dele os operadores. Né? Então, eu já explico para o compilador como converte uma string para um e-mail, como converte um e-mail para uma string. Tem propriedades, tem os factors dentro dele aqui para a gente poder criar, né? Criar um e-mail sem ser pelo consultor. Tá? Então, os objetos de valor eles dão um alto ganho para as entidades, eles compõem as entidades nesse sentido. Tá? Se a gente olhar dentro dos consultores em si, né? Dentro do consultor do account em si, eu também privo esses consultores aqui. Eu não permito que ninguém crie instância dessa classe sem ser diretamente por um factor method. Tá? Por N motivos, né? Primeiro, por explicitar o que eu quero
já de cara na hora da criação do objeto. Então, vou criar um objeto, eu preciso saber o que aquele objeto espera, tá? Mas também por conta de um outro item que são os domain events, são os eventos de domínio. Tá? Então, toda vez que eu criar uma conta, eu vou disparar um evento. Tá? Lembra que eu segmentei todos os meus projetos lá? Fiz uma baita de uma segmentação, 26 projetos. Então, toda vez que eu criar uma conta, eu vou gritar, falar assim, uma nova conta foi criada. E aí, todos os contextos que estão ali, que estão ouvindo isso é o pub subscribe, né? Eu publico um evento e outros contextos ficam ouvindo esse evento. Todo mundo que estiver ouvindo esse evento vai falar assim, opa, uma conta foi criada, então tem que fazer uma ação aqui dentro. Tá? No caso nosso aqui com marketing, por exemplo, marketing vai olhar isso aí e fala, nossa, uma conta foi criada, vou mandar um e-mail de boas-vindas para ele, né? E assim entra num fluxo. Tá bom? Agora, você imagina se eu deixo esse domain event aqui dentro. Tá? E por algum motivo, né, no consultor, que vai ser chamado a toda a criação do objeto. Aí, por algum motivo, lá no back-office, lá a gente chamou, listou os 30 últimos alunos cadastrados. Quando ele fizer a instância do objeto, ele vai disparar o evento. Tá? Isso também é baseado em fatos reais. Tá? Toda vez que eu estou listando os objetos, está indo e-mail para o cliente. Tá bom? Acontece. Tá? Então, eu prefiro deixar isso aqui dentro dos factors. Tá? Então, esse é um factor method. É um método estático, só que retorna o nosso próprio objeto. Tá, né? Então, eu delego a criação do meu objeto para esse factory method. Tá? E a única coisa que tem de importante aqui é esse rise domain event, tá? Que ele vai disparar esse evento de domínio, né, do Domain Driven Design aqui dentro. Tá bom? Tem um teste de unidade que eu deixei aqui, mas é só para frisar para vocês, tá? Que é importante testes de unidade. Vai dar tempo de passar tudo aqui. Tá bom? Ó, esse aqui é o domain event sendo disparado. Então, olha que legal. Eu tenho um evento de domínio que ele é disparado dentro da minha entidade, mas ele é gerenciado fora da entidade. Tá? Até porque, para enviar um e-mail para o usuário, eu preciso de um serviço de envio de e-mail. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Eu vou mostrar para vocês como que fica esse fluxo. Uma coisa mais visual. Tá bom? Se a gente mover para o projeto de application, tá? Eu tenho, de novo, uma estrutura um pouco simples. Aqui ele acaba tendo uma boa estrutura de pastas, tá? Mas, que nem no caso, tem autenticação, back-office, gestão. Mas onde a gente está aqui é dentro do onboarding, create, e aqui eu tenho o comando, a resposta, né? O comando de entrada, porque isso aqui não é uma leitura, é uma escrita de dados, então tem um comando de entrada. Se fosse uma leitura, seria uma query. E aqui eu tenho a resposta, né? Um item para validar esse comando de entrada aqui, validar esses dados, e um handler, né? Um manipulador aqui dentro. Tá? Então fica uma estrutura. E eu sigo essa estrutura para todos os use cases, né? Todas as ações que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, algo que se repete aí em todos os serviços. Tá bom? Então, frisando aqui, né? Você pode resumir um pouco do CQS, não CQRS. O CQRS é a única distinção do CQRS para o CQS. É a persistência dos dados, né, dessa informação. Você vai persistir em um ou mais bancos. Um banco para leitura, um banco para escrita, ou você vai persistir tudo num banco só. Nesse está persistindo tudo num banco só. Tá? Beleza? E aqui a gente tem os event handlers. Tá? Então, os eventos, embora sejam disparados no domínio, eles são manipulados aqui na camada de aplicação. Tá? Então, eu faço a manipulação deles aqui dentro. Tá bom? Então, todas as vezes que vocês verem um handler, é o manipulador, né? Então, é aquele que vai agir sobre algum comando, agir sobre algum evento. Tá bom? Só para vocês terem ideia, por dentro de um use case aqui, né, como que funciona, esse cara aqui, eu omiti algumas coisas aqui que não fazem sentido mostrar, mas aqui a gente tem o nosso repositório para salvar as informações e tem o Unit of Work, que é um padrãozinho que eu uso bastante, né, para persistência dos dados aqui, gera a resposta e manda a resposta para a tela. Então, basicamente, o que ele faz? Gera as entidades, né? Gera os value objects, gera as entidades a partir dos compondo com os value objects, salva isso nos dados, salva essas informações no banco e retorna essa informação para a tela. Então, é um processo que fica relativamente simples, mas dá para você testar o fluxo, né? Assim, se o usuário informar alguma informação errada, nome errado, CPF errado, tá? E se o usuário, por algum motivo, ele está bloqueado no sistema? Então, esses testes são feitos aqui no use case. Tá? Eu coloquei o Unit of Work aqui, que ele é importante. Tem uma parte que eu vou mostrar ele aqui já. Tá? E esse fica o projeto de infraestrutura. Tá? Então, é um projeto bem mais simples, onde eu só tenho a parte de persistência de dados, nesse caso aqui, para esse cenário. Tá? Então, é algo bem simples mesmo. Tá? Só tem meu DB Context e meu Unit of Work. Tá bom?
Mas bora lá. Como que esse fluxo começa, tá? Então, tudo começa num comando lá, ou uma consulta, uma query de entrada, tá? Só refrisando tudo isso que eu passei. Isso vai chegar num handler, tá? Esse handler, ele vai gerar as entidades, né, e objetos de valor. Essas entidades podem ou não gerar um evento, tá? Depois ele vai usar o repositório para fazer a persistência dessas informações no banco de dados. Então ele volta lá para a manipulação dos eventos. Eu vou mostrar como onde eu disparo esses eventos aí. E depois, por fim, ele persiste essas informações no banco de dados. Tá? Então, um fluxo relativamente simples, pode ser incrementado e pode ser diferente de acordo com cada cenário, mas que normalmente se repete. Tá? Para a gente entender melhor isso aqui, como que isso funciona na prática? Você tem lá seu front-end, sua aplicação no front-end. Provavelmente você vai mandar um JSON ali para um endpoint, certo? Você vai fazer uma requisição, vai mandar um JSON para um endpoint. No caso do ASP.NET, nesse caso, entra o Model Binder em ação, vai converter esse JSON para um C# e vai gerar aqui o nosso Create Account Command. Tá? Então, comando para criação de conta. Tá? Se eu mover adiante, eu vou ter um cara aqui no meio, né? Porque eu tenho vários comandos e eu tenho vários handlers, manipuladores desse comando. Aí entra um padrão aqui chamado mediator, que é o mediador, tá? Que ele vai falar assim, mediador, tá? Eu tenho um comando de criação de conta aqui. Qual handler que eu devo usar? Aí ele vai se encarregar aí de encontrar. Fala, o edit account não é, o delete account não é. Opa, é o create account, tá? Então o mediator ele só serve para isso. Se você não precisa explicitar essas dependências, basicamente você não precisa do mediator aqui no caso, tá? Eu sei que muita gente usa mediator. Eu gosto também, não sou contra usar, mas é mais para entender o que ele faz, tá? Então esse é o objetivo dele, é você não precisar se preocupar em saber quem que vai gerenciar o seu comando, tá? Ele se preocupa com isso, tá bom? E a gente move para o próximo item, tá? Aí ele entrou dentro do handler, daí ele vai lá, verificar se a conta já existe, verificar se o usuário está bloqueado, verificar se o CPF está bloqueado, todos os passos que estão dentro do handler, tá? Criar a entidade e agregado raiz e persistir os dados. Essas são as funções que ele faz, né? Esses são os passos que eu faço dentro do meu handler, tá? Se a gente pegar aqui na parte de criar entidades, já que ele criar a entidade, ele vai fazer o quê? Vai criar um evento dentro do Factor. Vai passar pelo Factor e criar um evento on student created event, tá? Aqui na persistência de dados, o que eu faço? Antes de salvar essas informações do banco, tá? Eu vou percorrer todas as entidades, porque é lá que os eventos estão, né? Os eventos ficam dentro das entidades. Vou percorrer todas essas entidades e eu vou disparar os eventos dessa entidade. Então, aqui que é feito a magia, tá? Por isso que o Unit of Work é importante nesse cenário aqui, por exemplo, tá? Só depois, então, eu vou salvar as informações do dado, no banco de dados, tá? Aí, claro, vocês devem estar se perguntando sobre a consistência desses caras, né? Por exemplo, imagina se eu disparei um evento lá de enviar um e-mail, né? Então, bem-vindo ao Balta.io. Aí, a hora que eu fui salvar no banco, falhou. O cara vai receber um e-mail lá de boas-vindas, a hora que ele clicar no e-mail, chega lá, a conta dele não existe no site, tá? Pode acontecer isso, tá? Isso é uma falta de consistência, tá? Para isso, existe um padrão chamado de Outbox Pattern, que ele faz o quê? Ele salva o evento também no banco, tá? Então, ele nunca executa o evento direto. A gente persiste o evento primeiro, tá? E depois a gente vai desenfileirando esse evento e fazendo esse processamento. Se alguma coisa deu errado, a gente pode cancelar esse evento, tá? Ou fazer uma verificação antes de disparar o evento, se aquela conta realmente está criada, tá? Essa é a base para mensageria, tá? Então, eu recomendo todo mundo que quer brincar com Kafka, RabbitMQ ou Mass Transit, que é um cara bacana aí do .NET, passa por esses conceitos antes. Tipo, cria a sua. Vai lá, persiste esse evento no banco, serialize JSON. Se você estiver trabalhando com Postgres, né, que é excelente para isso, tem o JSONB lá, que é a coluna, persiste o evento lá, cria interface para os eventos, que é uma... Versionar evento versionar evento é um negócio absurdo. Uma coisa que pouca gente fala. Vamos trabalhar com mensageria. Vamos. Beleza, você dispara evento, tá? E quando o evento mudar? Agora, além do nome, você recebe o e-mail no evento. Todos os eventos que estavam serializados em JSON no seu banco vão quebrar. Porque agora você não tem mais a informação que você precisa para serializar. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisamos cuidar. Tá? Mas, enfim, o Outbox ele te ajuda nisso. Tá? Então, faça esse teste primeiro. Persiste no banco, depois desenfileira isso com um background job ali, com Quartz, com
Hangfire no .NET, que tem bastante libs para isso, né? Vocês vão ver que é bem legal de fazer e muitas vezes vocês vão chegar num conceito ali que você nem precisa de toda aquela infraestrutura de mensageria. Às vezes, tá? De novo, não é o caso de todo mundo, mas às vezes você quer começar, você precisa de algumas coisas pontuais, mas não precisa de tudo aquilo que o Kafka, o RabbitMQ fazem, tá? Lembrando que dá para fazer mensageria até com Redis, tá? É bem bacana também, fica bem rápido, depende do quanto você precisa desses eventos persistidos ou não, tá bom? E aí a gente chega no nosso desenho final, front-end, manda o JSON para a nossa API, passa por um create command, chega no mediator e fala, cara, para onde que vai isso aqui? Tá? Isso aqui vai lá para o create account handler. Tá? Estão notando que aqui eu deixei as cores diferentes, iguais do slide principal lá, que tem os círculos lá, né? Então a gente tem aqui primeiro a parte de aplicação, né, que é a parte externa da nossa aplicação. Depois a gente tem aqui a gente tem aqui o application, a interface, perdão. Depois a gente tem o application aqui. Esse amarelo é porque é só um padrão, né? Não representa nada. Depois a gente volta aqui, né? Continua no application, tá? Aqui na frente a gente ainda continua no create account handler. Só que agora, depois de produzido alguma coisa ali dentro, né? Ele vai gerar para a gente a resposta que a gente precisa. Então, finalmente, no fim da execução do nosso handler ali, a gente tem um response, que é um objeto C#. Tá? Então, entra novamente o model binder do .NET em ação, transforma esse objeto para um JSON, tá? E a gente volta isso daqui para a tela. Então, a gente conseguiu terminar esse fluxo aí, né? A gente termina esse fluxo aí, no caso, utilizando esse modelo que eu mostrei para vocês. Tá? Muita coisa para mostrar, pessoal, dessa parte, tá? Mas está no pré-lançamento do nosso curso de Arquitetura Limpa, com Domain Driven Design, Solid, tá? CQRS, Mediator, Outbox, Vertical Slice Architecture. Tá bom? Se vocês quiserem dar uma conferida, já tem 7 módulos lá. Vale muito a pena. Os módulos conceituais já estão todos lá. Bastante conceito, mas assim, essa parte conceitual na arquitetura, ela é muito importante. Tá? Então, provavelmente, quando vocês forem ter discussões arquiteturais com os times, vocês não vão estar nem com o computador na mão. Vocês vão ter que discutir só a nível teórico, tá? Então, faz muito sentido aprender esses caras primeiro e depois ir para a implementação. Vocês vão ver que a implementação vai ser muito mais fácil, tá? Beleza?